O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. João foi anunciado pelo profeta Isaías, que disse: esta é a voz daquele que grita no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. João usava uma roupa feita de pelos de camelo e um cinturão de couro em torno dos rins. Comia gafanhotos e mel do campo. Os moradores de Jerusalém, de toda a Judéia e de todos os lugares em volta do rio Jordão vinham ao encontro de João. Confessavam os seus pecados e João os batizava no rio Jordão. Quando viu muitos fariseus e saduceus vindo para o batismo, João disse-lhes: raça de cobras venenosas, quem vos ensinou a fugir da ira que vai chegar? Produzi frutos que provem a vossa conversão. Não penseis que basta dizer: Abraão é nosso pai. Porque eu vos digo, até mesmo destas pedras, Deus pode fazer nascer filhos de Abraão. O machado já está na raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e jogada no fogo. Eu vos batizo com água para a conversão, mas aquele que vem depois de mim é mais forte do que eu. Eu nem sou digno de carregar suas sandálias. Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Ele está com a pá na mão. Ele vai limpar sua eira e recolher seu trigo no celeiro. Mas a palha ele a queimará no fogo, que não se apaga. Palavra da salvação. Glória a vós. Aleluia, aleluia. Nos recolhamos por um tempo em oração. No íntimo, rezemos pedindo ao Divino Espírito Santo que venha em nosso auxílio, nos dê sabedoria e discernimento, para que por ele alcancemos a compreensão da palavra e sejamos hoje, agora, transformados por ela. Rezemos. Amém. Queridas irmãs e irmãos, hoje nos reunimos no segundo domingo que marca esse tempo de preparação para celebrar o nascimento do Senhor, o Natal. Esse tempo que antecede o Natal, que nós chamamos de Advento, que significa exatamente tempo de preparação para a chegada de um grande acontecimento, o advento, o acontecimento grandioso que supõe preparação para vivenciá-lo. Ao longo dessas 4 semanas, especialmente nos domingos, a palavra de Deus e as orações da missa são um material de primeira grandeza para a nossa instrução na fé, para a iluminação da nossa fé, com o sentido primário, básico, que decide todo o resto da nossa fé. Em que consiste a nossa esperança? Qual é a base e o fundamento da nossa esperança?
O que é que nós esperamos? Quem é aquele que nós celebramos, que já veio há 2000 anos atrás, e que todos os dias, e especialmente em todas as missas, nós repetimos várias vezes, dizendo: vinde, Senhor Jesus, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Quem é esse que nós esperamos assim? Que esperança é essa e que diferença tem essa esperança da fé cristã para o resto de todas as formas de esperança das culturas, povos, nações, religiões e credos? Isso é fundamental, fundamental. Senão a gente cai na mesmice e não consiste em absolutamente nenhuma novidade. A celebração do Natal se resume a comer, beber, trocar presentes e, no dia seguinte, aquela ressaca de uma coisa chata que comeu demais. Vamos lá? Vamos mudar esse percurso. Tome o seu folheto número 10. Domingo passado nós abríamos o Evangelho no capítulo 23 de Mateus e começamos a leitura do Evangelho de Mateus, até novembro do ano que vem. Hoje a gente vai lá no começo do Evangelho com João Batista e a partir de João Batista nós entendemos em que consiste essa espera, esta preparação. O que é que nós esperamos? Quem é esse que nós esperamos? Tomemos, pois. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Por 2 vezes aparece a ideia do deserto. João prega no deserto. Qual é o conteúdo da pregação? Versículo 2, toda a igreja brada: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Este é o conteúdo por excelência da pregação da igreja. João Batista prefigura a igreja. Ele é figura tipo do que a igreja deverá ser depois que Jesus vier, chamar os discípulos, os apóstolos, constituir a igreja e enviar a igreja com esta pregação: convertei-vos. A mesma pregação de João Batista, o mesmo verbo, convertei-vos, ele marca o início da missão de Jesus, é a primeira palavra que Jesus pronuncia: convertei-vos, o reino dos céus está próximo. E depois, quando Jesus envia os discípulos, os apóstolos, diz: em vosso caminho anunciai, convertei-vos, o reino dos céus está próximo. O conteúdo é o mesmo, não sofre variação. O modo de comunicar esse conteúdo é que muda, mas o conteúdo não muda, é o mesmo. E qual é a novidade? A novidade extraordinária de João Batista é que, desta vez, não se diz mais que Deus vai patrocinar um reino de homens reinando sobre homens, mas desta vez é o próprio reino dos céus que desce até nós. A partir daqui, zera a distância que existia entre nós e Deus. Em Jesus, é superada a distância entre Deus e nós. Em nossa situação de pecado e de sofrimento, não dizemos mais que Deus nos abandonou. Em nossa situação de pecado e de sofrimento, podemos olhar perto de nós, próximo de nós, uma realidade extraordinariamente nova: o reino dos céus, que está próximo. Não diz que chegou. Se dissesse o reino chegou, seria uma imposição violenta de Deus, como os reinos deste mundo se impõem pelas armas, pela violência, pela anexação de território, pela invasão de território. A expressão é: o reino dos céus está próximo. Vai depender de cada uma e cada um processos internos
para que você se abra a esta realidade que está próxima, e você mesmo é que acessa essa realidade por um passo decisivo, a conversão. A palavra grega metanoia, que significa especificamente mudança de mentalidade para mudar a meta. Aqui concretamente mude a mentalidade, pense as coisas a partir de Deus e como Deus, para que você tenha o reinado de Deus como meta. A gente celebra todos os anos o Natal e logo na semana seguinte a virada do Ano Novo, e todos nós fazemos altos propósitos para o Ano Novo. Nossa lista de firmes propósitos que eu vou fazer em 2026. Estabelecemos metas e até iniciamos rigorosos e disciplinados. O problema é que a gente estabelece metas novas com mentalidade velha. Por isso que nós somos os campeões do fracasso das metas novas. Desde perder peso, até fazer exercício, cuidar melhor da saúde, mudar os hábitos, viver de um modo melhor, e toda a lista que fazemos, a gente fracassa porque faz a meta, mas a mentalidade é estacionada num passado vencido. Então é preciso primeiro, mude a mentalidade pela conversão, para mudar a meta, o reino dos céus. Vamos lá? Versículo 3. Depois de dizer o conteúdo da pregação de João, convertei-vos porque o reino dos céus está próximo, apresenta João Batista. João foi anunciado pelo profeta Isaías, que disse: esta é a voz daquele que grita no deserto. Grita o quê? Preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. João, uma voz que grita no deserto. Que deserto é esse? O deserto das nossas mentalidades envelhecidas. O deserto de nossa forma de compreender as coisas de forma velha, caduca, que não é capaz de trazer nenhuma realidade nova para a nossa própria vida. Não ajusta mais uma realidade nova. Portanto, o grito no deserto, a voz que grita no deserto de minha e de sua mentalidade sem Deus, sem a novidade do impacto da vontade e do plano de Deus, compreender as coisas a partir de Deus e não a partir das ideologias, e não a partir das opiniões e afetos pessoais, o que eu gosto, o que eu acho legal, o que me interessa, o que na doutrina católica eu acho relevante. Não é sobre o que gosta, mas é sobre conhecer o que Deus é, o que Deus quer e propõe para nós. Preparar o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. Deus veio e ficou próximo de você. Ele só termina de chegar na sua vida a partir do caminho que você mesmo preparar. Ferramentas à mão, você tem noção de que tipo de terreno é esse do seu coração, da sua alma e da sua vida, que precisa você mesma fazer aquela terraplanagem, aquele nivelamento entre você e o reino que está próximo. Preparai, endireitai. Agora apresenta mais o pregador desta novidade. Quem é ele? Versículo 4. João usava uma roupa feita de pelos de camelo e
um cinturão de couro em torno dos rins. Comia gafanhotos e mel do campo. Para catequese, isso aqui é importante. Essa característica do estilo de João Batista é a austeridade do profeta. Uma pessoa despojada, que não vive afetada com os gostos das modas vigentes. O profeta que não cede a fazer de si uma fachada daquilo que é gosto e opinião permanente. Um profeta uma pessoa que se distancia pela austeridade na forma externa de se vestir, o couro do camelo, o rim cingido e uma alimentação austera, gafanhoto e mel do campo. Esse é o profeta, esse é o pregador, e é disso que nós precisamos refletir sobre o papel de nós pregadores hoje. Como nós pregadores somos vistos, em que o conteúdo que nós transmitimos para as pessoas se confunde conosco mesmos, e as pessoas se prendem muito mais no nosso modo de ser do que no conteúdo que transmitimos. O desperdício de pregadores que investem tanto na própria imagem, e as pessoas ficam mais atraídas e comentam mais a imagem do pregador do que o conteúdo da pregação. É sobre isso. Vamos lá? Agora, o desfecho o que a pregação de João, com o estilo radical do profeta João, ser e viver e agir, o impacto que isso causa. Versículo 5, leiamos. Os moradores de Jerusalém, de toda a Judéia e de todos os lugares em volta do rio Jordão, vinham ao encontro de João. Espere lá. Que significa que o estilo de João Batista impactou a Palestina inteira. Jerusalém, Judéia, todos os lugares em volta do Jordão, norte e sul, impactados, e vêm ao encontro de João. Para quê? Para ouvir a pregação e, a partir da escuta da pregação, o movimento que a pregação deve gerar em nós. Para que presta pregação? A pregação presta para operar em nós um processo de compreensão das coisas a partir de Deus e um modo novo de vida, uma meta nova, que consiste no versículo 6. Eles vinham de todos os lugares, versículo 6, confessavam os seus pecados, e João os batizava no rio Jordão. Pronto, este era o conteúdo dos que procuravam João. Procuravam para ouvir a pregação, mudava a mentalidade, percebia que com esse meu modo de pensar, com esta minha forma de compreender as coisas, eu não vou conseguir preparar e endireitar o caminho do Senhor. Eu não vou entrar na realidade nova do reino. E para isso, João, eu peço perdão ao Senhor, confessava o pecado e João os batizava. Não é só a distância entre Deus e nós que foi superada, que foi vencida. Agora, uma outra distância é vencida. A distância que existe entre a minha vida e a sua vida, tomada de pecado, e a possibilidade nova de uma vida em Deus. Na opinião da religião judaica no tempo de Jesus, perdão dos pecados você só alcançava indo a Jerusalém e fazendo a sua oferta de dízimos, ofertas, animais, com sangues e carnes para serem ofertadas no altar, sacrificadas e queimadas
e o sacerdote recebia a sua oferta, apresentava para Deus, queimava essa oferta, no modo com que a fumaça subia para o céu, o pedido seu de perdão era levado até o céu. Se você não alcançasse a graça de sentir sua vida transformada, os intérpretes da religião, os sacerdotes e os mestres da lei diriam: é porque sua oferta ainda não foi do tamanho que Deus quer. Assim, a novilha que você trouxe não era tão gorda, melhor é a oferta que Deus melhora a ação. Então, aqui há uma mudança na forma de lidar. Não é mais indo ao templo, não é mais pela oferta dos sacrifícios e das carnes e do sangue de animais que se alcança a graça de Deus. A partir de agora você toma consciência de seus erros, pede perdão e passa pelas águas da graça. Mas permitam-me uma nota desagradável. Desagradável mesmo. Nós perdemos a noção do que é o pecado. Mais ainda, perdemos a noção do que é a confissão dos pecados. Entre nós padres, é um dos temas que nós mais recorremos para discutir o que a gente precisa fazer para superar esta dificuldade que o cristão de hoje tem para entender o que é o pecado e o que é a confissão dos pecados. Nós achamos, inclusive por causa de uma sociedade cada vez mais isolada, mais individualista, mais solitária, mais conflituosa como a nossa, nós confundimos confessar pecados com desabafar. Desabafar, desabafar, desabafar. A gente fala: não, padre, olha, eu quero que Deus me perdoe, meus pecados são esses comuns mesmo, pecadinho à toa, isso, mas, padre, o que está me fazendo sofrer mesmo? E aí começa a lascar a lenha no marido, na esposa, nos filhos, no pai, na mãe, no colega de trabalho, na igreja e no diacho que vem pela cabeça. E a pessoa acha que porque ela desabafou, que é um elemento importante, que nos falta, e nós precisamos, a igreja precisa criar ambientes para desabafo. Mas nós precisamos nos libertar do equívoco. O sacramento da penitência, a confissão dos pecados, não é desabafo. Não é explicar por que pequei. Eu perdi a paciência, mas é porque o fulano, a fulana me fez perder a paciência. É apontar a culpa do outro e não a si. Pecado não se explica, pecado não se conta história, pecado tem nome. Se a gente tivesse disciplina e soubesse o que é confessar, em um dia um padre atenderia 3.000 confissões sem nenhum problema. Pecado é dizer: em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu peço ao Senhor o perdão de minhas faltas, e dê nome ao bicho, fale o trem que você cometeu e peça perdão. Pronto, sai do pecado e vai às águas da graça, vai à fonte da graça. O que interessa é isso. O dia que você começar a dar a você uma disciplina de enfrentamento pessoal e perguntar a si mesma, a si mesmo: o que eu tenho de prática que tem me conduzido ao pecado? Eu me arrependo e peço perdão. Você vai inaugurar um modo novo de relação com Deus. Pode ter certeza. Amém. Pode ter certeza. A palavra conversão, em grego, mudança de mentalidade. Orientar a minha compreensão das coisas segundo o pensamento de Deus, o amor de Deus, e depois orientar as minhas ações, as minhas metas para o reino de Deus que está próximo. E o reino que está próximo é um reino de graça, de água que transborda, que a gente mergulha nessa água. Jesus entra na história e opera uma irrupção do reino,
que a partir de agora nada poderá deter a força surpreendente do reino dos céus, nada, nem o pecado, nem o mal, nem a falta nossa, nem o poder do diabo, nem o poder do inferno, nem o poder da morte, nada detém a irrupção vigorosa do reino daquele que nasce pobre em Belém e morre humilhado na cruz. Nada é capaz de resistir diante da força daquele que João anunciou, e depois, mais à frente, vai apontar: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas, agora vem a polêmica, vamos lá? Versículo 7. Vamos lá? Quando viu muitos fariseus e saduceus vindo para o batismo, João disse-lhes: esperem lá. De repente, João Batista está lá no Rio Jordão, longe do templo. Existem dois lugares da prática religiosa: a sinagoga, aquela pequena capela da reunião em torno da palavra de Deus no sábado, e o templo em Jerusalém, com o altar, o lugar dos sacrifícios. João está no Rio, não é um lugar oficial da religião atuar, está nas margens do rio. De repente, João levanta a cabeça para acolher os penitentes e encontra muitos fariseus e mestres da lei. Aqui eu vou ter que pegar pesado, porque o texto é forte. Fariseus e saduceus representam a autoridade religiosa da palavra da sinagoga. Os fariseus, os homens detentores da interpretação da palavra, da explicação da doutrina, da norma e da regra e da forma de entender a palavra. E os saduceus, coletivamente se chamava de saduceus, o grupo dos sacerdotes. São duas grandes corporações religiosas em Israel, que na verdade todos os evangelistas tratam como dois partidos: os do partido dos fariseus e do partido dos saduceus, porque eles têm formas de... Mateus põe os dois grupos juntos vindo atrás de João Batista, mas eles não são grupos que se entendem de jeito nenhum. Eles tinham forma de compreender a doutrina israelita de forma bem distinta. Os fariseus diziam: é viver na palavra que você vai agradar a Deus. Os saduceus diziam: não, é vivendo o culto, as ofertas e os sacrifícios aqui no templo é que você vai agradar a Deus. E daí deriva uma série de compreensões que eu não vou entrar aqui, mas são dois grupos distintos, conflitantes. Os fariseus mais ligados à sinagoga e os sacerdotes, os saduceus, grupo dos sacerdotes grupo grande, alguns falam em 3.000 sacerdotes. Eu já li anotações de estudiosos que falam de 15.000, 30.000 sacerdotes, que eram escalados todos os dias para o templo para receber as ofertas, os dízimos e os sacrifícios. De repente, esses dois grupos que representam a religião oficial de Israel, a palavra e o culto, esses dois grupos chegam para os ritos de João Batista. E João Batista não é nada doce com eles. Vamos lá? Vindo para o batismo, João disse-lhes, brada toda a igreja: raça de cobras venenosas, quem vos ensinou a fugir da ira que vai chegar? Você imagine, você acorda cedo, toma consciência na sua oração da noite de que precisa procurar o sacerdote, pedir perdão a Deus e reorientar a sua vida.
e o padre te recebe dizendo: raça de cobra venenosa, quem te ensinou a fugir da ira que vai chegar? Se o padre disser isso, onde vai parar? BO na delegacia na hora. 15 minutos as viaturas da polícia chega e está montado o espetáculo, não é? Isso é chamado de abuso espiritual, abuso de autoridade, abuso e humilhação da pessoa em situação de fragilidade. A gente pensa que porque a gente procura religião, a gente precisa de paninho quente e afagozinhos, porque a gente é bonzinho e procurou a religião, as práticas religiosas. João Batista diz para a elite da religião, que seríamos nós hoje, os fariseus, os catequistas, e os saduceus, os sacerdotes, os formadores da fé e os ministradores do culto, dos ritos do sacrifício. João diz: vocês se tornaram, a forma de vocês se relacionarem com a palavra de Deus e com o culto, transformou vocês em raça de cobras venenosas, e uma ira vai chegar contra vocês. Isso é para nós. Todos os que se recusam a mudar de mentalidade, como os fariseus e saduceus se recusaram, nos tornamos raça de cobras venenosas. Todos os que engessamos nossa forma de compreender a fé, engessamos e passamos por cima de tudo e de todos, dizendo que minha forma de compreender é que é a certa, e o resto é resto, nos tornamos raça de cobras venenosas. Podemos ter o cargo que for na igreja, a função que for, o título que for, mas nos tornamos raça de cobra venenosa. E aí, você pode medir as consequências. Não é à toa que vão mandar cortar a cabeça de João Batista, né? Porque ele não chamou de raça de cobra venenosa os bebinhos da rua, os drogados da praça, as prostitutas. Ele chamou a elite religiosa de Israel. A nós, sacerdotes, hoje. Quem de nós, pregadores do Evangelho hoje, quem de nós, sacerdotes hoje, precisamos ouvir da igreja, da autoridade da igreja, ou o seu modo de pensar as coisas, sua mentalidade transformou você, apesar da investidura de suas funções, transformou você em uma raça de cobra venenosa. Quem de nós precisamos ouvir isso da igreja hoje? Em que a cólera de Deus deve se manifestar, apresentando para nós uma alternativa outra, que não aquela que nós engessamos e grudamos, dizendo: quem não pensa e não faz como eu digo, não recebe nada de Deus. Nós vivemos uma grande crise de pregadores, porque hoje nós procuramos pregadores para colar nos pregadores, nós não avançamos para além do pregador. Olha o que João continua dizendo para os pregadores, versículo 8, brada: produzi frutos que provem a vossa conversão. Existe uma possibilidade para vocês, produzir frutos. O verbo está apresentando um futuro possível. Produzir frutos. Voltem, reordenem a vida de vocês, reorientem a forma de compreender as coisas, tragam frutos que provem a conversão. E ainda recomenda o Batista, versículo 9: não penseis que basta dizer: vai, igreja, Abraão é nosso pai, porque eu vos digo, até mesmo destas pedras Deus pode fazer nascer filhos de Abraão. Não se iluda pensando porque sou batizado, crismado, casado na igreja, dizimista, faço isso, tem tal e tal função na igreja, sou padre, sou isso ou aquilo na igreja, está resolvido. E eu digo: Deus é nosso pai, Abraão é nosso pai. Deus tem poder de fazer nascer filhos de Abraão até de pedra. Para nós,
a questão é outra. Versículo 10. Vamos ler juntos? O machado já está na raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e jogada no fogo. Hoje, a palavra e a pregação é para você e você que vai escolher. A palavra e a pregação é uma ferramenta cavando o chão da sua vida, o chão duro da sua mentalidade, abrindo frestas para nova compreensão segundo a vontade e o querer de Deus, afofando o chão duro da árvore que não dá mais fruto. Ou você escolhe a ferramenta, prepara a terra para te possibilitar produzir frutos. A palavra cava, aduba e te capacita, qualifica para produzir frutos. Ou a ferramenta vai ser um machado na sua raiz para decidir. Se não der bom fruto, seu próximo passo é fogo. A escolha, nós que fazemos. Deus não manda ninguém para o inferno. Nós é que escolhemos recusar a proposta de Deus que está próximo de nós e que veio dar-nos e providenciar para nós todas as condições para enfrentarmos o que nós mesmos não somos capazes de enfrentar. Vamos lá? Versículo 11. Agora vem o conteúdo de novo da fé. A explicitação em que consiste, lá no versículo 2, convertei-vos porque o reino dos céus está próximo. No versículo 11 diz, eu vos batizo com água para a conversão, mas aquele que vem depois de mim, brada a igreja, é mais forte do que eu. Espere lá. Vem alguém depois de mim. Vem alguém depois de mim. Você procura a igreja, não procure a igreja para parar no padre, no pregador. Não seja fiel seguidor desse ou daquele padre e reprodutor de todas as ideinhas que o padre diz. Queira do padre e da igreja que ela te ajude, te prepare para você encontrar uma realidade maior do que o padre, maior do que a igreja. Existe um mais forte do que eu. O que valida a minha função de pregador do Evangelho é se eu ajudo você e faço com que você experimente preparar-se para encontrar aquele que é mais forte do que eu. Existe um forte, o único forte. Aquele, eu pregador, posso ajudar você, como seus amigos ou seus inimigos, que olham para você, e nós pregadores somos capazes de dizer a você, olha, tal situação da sua vida é pecado, sai dessa, enfrenta isso, faça isso ou aquilo. Mas Ele é o único. Eu posso te ajudar a tomar consciência do pecado, mas Ele é o único forte que tem poder de perdoar e arrancar pecados da sua vida pelo poder do sangue que Ele derramou. Amém, igreja? Amém. Reage, igreja. Reage. O único forte. Todos nós pregadores, todos nós com cargos e funções na igreja quaisquer, não rezamos uma missa sem dizer, Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada. Não há um de nós que possa se dar à soberba de dizer eu sou forte e respondo por isso aqui. A minha força é exatamente quando eu tenho coragem de dizer, não pare em mim, atravesse, acesse uma realidade mais forte do que eu, não pare em mim. A lógica
da nova forma de pregador pelo domínio das redes sociais tem feito muitos cristãos desgraçarem suas vidas parando no pregador. É fraco, é pouco, é pobre. Pode ser o varão que for, mas vai ser sempre o fraco. O único forte é aquele que vem depois de mim. Amém, igreja? Vai, igreja. Reage, igreja. O pregador não tem um fim em si mesmo. O pregador só é pregador de Cristo e da igreja se ele conduz a uma realidade mais forte. Eu te aponto o pecado, mas a realidade forte não é te apontar o pecado. A realidade forte é ajudar você a acolher aquele mais forte do que eu, que te perdoa o pecado. Amém? Esta é a realidade forte. Esta é a realidade extraordinariamente forte. A do perdão e da graça. E lá vem, versículo 11. Desculpe. É isso? O mais forte. Continua ainda no versículo 11. Depois de dizer, depois de mim vem aquele depois de mim que é mais forte do que eu, diz João Batista. Eu de carregar suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Eu vos batizo com água, mas ele vem com o Espírito Santo e com fogo. Ele é mais forte do que eu. Eu amoleço o pecado e ele carca o fogo do Espírito Santo que queima, elimina e dissipa o pecado. Amém? Isso é maravilhoso. O mais forte. Minha gente, o pecado é uma realidade tão terrível em nossa vida. Não entender o que é o pecado e não tomar consciência do que é o pecado é uma tragédia na vida de muitos cristãos. O pecado é uma realidade tão terrível que é preciso da água do batismo, é preciso do Espírito Santo e do fogo de Cristo para eliminar esse pecado. Ele não é coisa simples, não é algo que você interpreta ao seu afeto e a sua opinião, a sua sensibilidade. O pecado é algo que tira de você a capacidade de você enxergar você mesma, você mesmo como necessitado da graça. O pecado tira de você a capacidade de enxergar o quanto você necessita da graça. E a graça não é aquela que grita e te atormenta os seus pecados. A graça é aquela que te apresenta a saída dos seus pecados. Amém. Amém. O fogo. O pregador é sempre fraco. O centro da pregação é o forte. O anúncio central é apontar para aquele que salva. Versículo 12. Gabriel, do som, melhora o meu retorno aqui que eu estou forçando um pouco a voz. Versículo 12. Ele está com a pá na mão, ele vai limpar sua eira e recolher seu trigo no celeiro. Mas a palha ele a queimará num fogo que não se apaga. Você foi criado, não para passar por esta vida e ser palha para ser queimada no fogo. O seu destino é o celeiro do Senhor. O lugar seu é ser recolhido no coração do Senhor, guardada como o melhor fruto que Ele mesmo semeou, frutificou, maturou, e você hoje pode chegar diante dEle e dizer: Senhor, eu necessito da graça do Senhor para completar em mim a maturação desse trigo
que o Senhor semeou e o Senhor não semeia coisa ruim. Por mais fraquezas e pecados que eu traga comigo, Senhor, eu sou um trigo bom, porque sou fruto da semeadura da mão e do amor do Senhor. Amém. 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 E é preciso fazer isso com poesia, com sonho, com utopia. Brevemente comigo na primeira leitura. Profeta Isaías. O profeta Isaías profetizou entre o 8º e o 7º século antes de Cristo. Em 721, a Assíria, uma potência do norte de Israel, invade a parte norte de Israel. Israel é aquele território, aquela tripinha no Vale do Jordão, não é? Espremido entre as montanhas da Jordânia e o Mar Mediterrâneo. Em 721 a.C., a Assíria invadiu a parte norte de Israel. E começa a Assíria a ameaçar invadir a parte sul de Israel. Eles começaram a dizer, as lideranças de Israel começaram a dizer: nós temos que articular um modo de infiltrar na parte norte, convencer os nossos judeus que estão lá sobre o poder da anexação da Síria com o território que roubou de nós. Nós temos que trazer para cá, fazê-los descer para cá, e aqui no sul nós precisamos montar um exército poderoso e dar um golpe e sabotar o plano da Síria e invadir-nos. E começaram as cotas comerciais de armas de guerra, de cavalos de guerra, planos de guerra, investimento para o treinamento de um grande exército. O nosso modo de enfrentar os inimigos que rosnam ao redor de Israel é montar um exército de armas mais forte do que eles. O profeta Isaías surge e diz: de modo algum. Nós somos o povo escolhido por Deus e o nosso modo de reagir às guerras não é armando-nos com as armas de guerra como os inimigos. Nosso modo é outro. Domingo passado vocês viram na primeira leitura o profeta Isaías dizendo que o Messias iria fazer com que os povos iriam derreter as armas, transformarão suas espadas em foices, suas lanças em arados. Lembra? Lembra? Aquilo é para dizer: não, nós não seremos uma potência militar. Um povo escolhido por Deus nunca pode ter a presunção e a pretensão de resolver a sua segurança pela potência das armas. Um povo que segue a Deus e ouve Deus nunca pode colocar nas armas a confiança da sua segurança. Entre a arma e a ferramenta de trabalho, vamos comprar metal para fazer arado e foice, vamos botar a meninada para trabalhar. O nosso exército é gente trabalhando, e não recebendo benefícios para ficar à toa. Amém, igreja? Amém? E não fazendo fortuna no Brasil para mandar o dinheiro para o estrangeiro, para melhorar para quem nem aqui vive. A nossa força é outra. Nossa força não é mandar nossa riqueza para o estrangeiro e nem trazer armas para cá. Nossa força está em ensinar nossas meninas e meninos a brincar com ferramentas de trabalho para desenvolver habilidades. Mas isso ainda é pouco. Trabalhar, mas é preciso também criar uma seara de poesia e de esperança lúdica. Vocês que têm crianças, pai e mãe, vô e vó, essa primeira leitura ela é ótima para a noite de Natal, para catequese, para a noite de Natal.
Olhe essa cena, vem comigo, primeira leitura. Falando da chegada do Messias, diz assim o profeta Isaías, que não é para Israel montar um exército, para ensinar meninas e meninos a ficarem maus e violentos, para usarem armas e eliminar os inimigos. Olha o que diz o profeta: naqueles dias, quando o Messias vier, nascerá uma haste do tronco de Jessé, e a partir da raiz surgirá o rebento de uma flor. Sobre ele repousará o Espírito do Senhor. Olha a característica do líder. Sobre ele repousará o Espírito do Senhor, espírito de sabedoria e discernimento. Vai. Espírito de conselho e fortaleza. Vai. Espírito de ciência e temor. Continua. De Deus. No temor do Senhor encontra ele seu prazer. Escute essa. Ele não julgará pelas aparências que vê, e nem decidirá somente por ouvir dizer, mas trará justiça para os humildes e uma ordem justa para os homens pacíficos. Fustigará a terra com a força da sua palavra e destruirá o mal com o sopro de seus lábios. Não vai destruir o mal dando-nos armas de guerra para a gente aumentar a violência no mundo. Ele vence o mal pelo sopro dos lábios. Ele é Senhor que opera a paz não pela arma. Quem opera a paz, dizendo que vai garantir a paz e o bem-estar social através das armas, é o anticristo. Versículo 5. Cingirá a cintura com a correia da justiça e as costas com a faixa da fidelidade. E agora vem o poema. Vamos lá? Pegue comigo. Versículo 6. Olhe, criançada, valendo e vendo que bicho você é, com quem você se identifica. Vamos lá. O lobo e o cordeiro viverão juntos, e o leopardo deitar-se-á ao lado do cabrito, o bezerro e o leão comerão juntos. Continua. E até mesmo uma criança poderá tangê-los. A vaca e o urso pastarão lado a lado. Continua. Enquanto suas crias descansam juntas. O leão comerá palha como o boi. A criança de peito vai brincar em cima do buraco da cobra venenosa. E o menino desmamado não temerá pôr a mão na toca da serpente. Olhe para a sua casa e se lembre, quem na sua casa é o lobo, quem é o cordeiro, quem é o leopardo, quem é o cabrito, quem é o bezerro, quem é o leão, quem é a criança, quem é a vaca, quem é o urso, quem é o leão, quem é o boi, quem é a serpente venenosa, quem é que vive na toca de serpente na sua casa. O Senhor não quer aumentar o conflito e a guerra na sua casa, na sua família e na sociedade nossa. O Senhor quer criar um ambiente de reconciliação entre lobo e cordeiro, leopardo e cabrito, bezerro e leão, vaca e urso. Enquanto a vaca e o urso pastam juntos, suas crias descansam juntas. O leão comerá palha como boi. A criança vai brincar pondo a mão no buraco da serpente. Minha gente, isso aqui é a utopia mais poética do Éden, da cultura da não violência. Esses dias que eu estive fora, esses 20 dias, eu estava na Índia. Eu tinha um grande sonho de fazer uma imersão naquilo que eles chamam de a cultura da não violência. É impressionante como num país com uma parcela pequena de muçulmanos, menor, também pequena um pouquinho maior que muçulmanos, de budistas e predominantemente hinduístas. Com todas as contradições que existem na Índia, que são enormes, mas é impressionante o que eles têm de disciplina para a não violência.
Nós ficamos quase 20 dias lá, aquele trânsito caótico, todo mundo metendo a mão na buzina o tempo inteiro, e nós não vimos uma cena de batida, uma cena de alguém gritando com o outro, xingando o outro no trânsito. É uma coisa impressionante. Delhi, com 34 milhões de habitantes, Mumbai, com mais de 40 milhões de habitantes, minha gente, um caos. Os sinaleiros entram em colapso e ficam piscando porque não dá conta de orientar. O próprio sinaleiro entra em colapso. E você vê, eles dizem, a buzina é para dizer, eu estou vindo e lembro você que você também está indo. Vamos entrar no acordo quem entra e quem sai. Uma cena, não vi um grito, não vi um xingo. Mas a experiência final, depois ao longo do caminho eu vou contando para vocês, que é uma experiência longa, é que no final da nossa caminhada na Índia, a família que nos acolheu lá, mas grandes empreendedores da agricultura não violenta, que é um termo também novo, agricultura não violenta, que é tolerância zero com qualquer tipo de prática de agricultura que contamina o solo e as águas e o meio ambiente. Impressionante o processo. E ele quis apresentar para nós o que é a não violência pela festa de casamento da sobrinha dele. Minha gente, nós éramos, dependendo do evento, 3 dias de festa, 3 dias e 3 noites de festa. Nós brasileiros que temos tanto orgulho de falar da nossa alegria, do samba, do carnaval, do futebol, nós não temos noção do que é a alegria. 3 dias de festa, entre 600 e 800 pessoas convivendo de manhã, de tarde à noite, num vilarejo que era todo tomado para a festa do casamento, mega casamento, mega, 3 dias de festa, sem nenhum tipo de bebida alcoólica, nenhum, sem refrigerante, sem ninguém fumar, e pasmem, sem nenhum tipo de carne, e festa, do povo cantar e dançar os hinos do hinduísmo, que falam do amor entre o homem e a mulher, da nova família, mas de uma, profeta Isaías purinho, mas de uma grandeza de liberdade, de uma utopia tão grandiosa, que eles mesmos cantavam e dançavam e choravam, e abraçavam e celebravam, assim, dia e noite. Eu fiquei muito impactado com aquilo, de ver, e eu pensava, cadê as nossas festas de cristãos, em que a gente dê conta de ser tão feliz, com tão simples e pouca coisa? E nós chamamos a eles de pagãos, idólatras de deuses primitivos, dando catequese para nós do que o profeta Isaías ensina. O lobo, o cordeiro, o leopardo, o cabrito, o bezerro, o leão. Você preste atenção que o leão comerão, o bezerro e o leão comerão juntos. O leão ficou vegetariano. O leão comerá palha como o boi, no versículo 7. A criança de peito vai brincar em cima do buraco da serpente. A vaca e o urso pastam junto enquanto suas crias descansam. O que faz suas crias descansarem? É entupir suas crias de comida, refrigerante, doce, celular e tela, e uma excitação atrás da outra. O que faz suas crias descansarem, seus filhos e seus netos? É um entupimento de lixo, do que bebe, do que come, do que ouve. Impressionante. Mas me deixe fazer uma provocação mais cruenta, em vista da preparação do Natal. Jesus olhando para dentro do seu coração, que lobo, que leopardo, que leão, que urso,
Que serpente venenosa você guarda dentro de você e que nesse Natal o Senhor quer que você tenha esses bichos e essas feras amansadas. Amém. Amém. O melhor enfeite de Natal para você colocar em você e na sua casa é amansar suas feras. Sua serpente venenosa que você guarda em você, seu leão, seu urso, seu leopardo, suas feras violentas, e você tem orgulho em achar que você é corajosa, corajoso, porque você fala mesmo, porque você rosna mesmo, porque você mostra as garras mesmo, e põe tudo do jeito que você quer, e acha que você é varão, varoa, porque você é violento. O Senhor diz, vai deitar junto com a vaca, vai deitar junto com o bezerro, com o cabrito, vai pastar capinzinho junto com a vaca. Você me agradará mais pastando junto com a vaca do que mostrando o orgulho de sua ferocidade. Amém, igreja? Isso aqui, minha gente, é a esperança que se faz jardim dentro de você. A esperança que se faz poesia do impossível. Nossas diferenças dentro de nós e dentro da nossa casa e dentro da sociedade, nossas diferenças não nos dominam mais. Nossas diferenças são reconciliadas numa comunhão de reverência e de respeito para com o que a gente é, para com o que o outro é, para que o absurdo do que a fera ou do animal mais manso que o outro é, você dando conta de administrar e fazer essa diferença ser razão de festa de poesia e de encanto e não de mais violência. Amém? Amém. Incline a sua cabeça e peça do Senhor a graça de você preparar esse Natal, colocando na sua vida esses enfeites, amansando a fúria violenta de suas feras, vencendo o veneno de raça de cobra venenosa que você carrega em você. Peça do Senhor a graça de transformar você, você mesma, você mesmo, e sua casa, e o mundo onde você atua, num lugar de reconciliação, de água correndo, de fogo iluminando, de amor aquecendo, de paz, de perdão, de harmonia, de concórdia. Fale com Ele, reze. Conheço um coração tão manso, humilde e sereno, que louva o Pai por revelar seu nome aos pequenos, que tem o dom de amar, que sabe perdoar e deu a vida para nos salvar. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Vamos cantar? Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Canta, lava, purifica. Lava, purifica e restaura-nos de novo. Serás o nosso Deus, Serás o nosso Deus, e nós seremos. Seremos o teu povo. Derrama sobre nós Derrama sobre nós a água do amor, a água do amor. o Espírito de O Deus. Espírito de Deus, nosso Senhor. Canta, igreja. Jesus manda. Jesus,
Jesus, Manda teu Espírito para transformar meu coração. Todos de pé. Manda teu Espírito. Manda teu Espírito para transformar meu coração. Estenda sua mão aqui para a cruz. Reze comigo, Senhor Jesus. Eu creio firmemente que o Senhor é o único forte, capaz de vencer a força do mal que habita em mim, meus pecados e minhas maldades, como feras violentas que eu cultivo contra mim mesmo. Faço tanto mal para comigo mesmo, para os que eu amo e para o mundo. Jesus, vence em mim o meu pecado e toda forma de violência, de fera violenta, toda forma de veneno que habita em mim. Faz de mim um ser reconciliado, de amor, de perdão, de harmonia e de paz. Eu acolho, Senhor, esta palavra como um grande convite e oportunidade para que eu entre na ordem nova do reino dos céus, que sempre está próximo de mim. Obrigado, Jesus, porque o Senhor providencia tudo o que eu preciso para entrar na graça do reino dos céus. Põe a mão no seu coração, incline a sua cabeça e faça um pacto, uma aliança firme com o Senhor, de aceitar essa palavra, esse convite, para mudar sua mentalidade, sua maneira de pensar e de agir, que produza fruto de conversão, e você seja mulher e homem da reconciliação, do perdão, da paz, da harmonia, e não da violência, e não do veneno. Obrigado, Senhor. Te louvamos, te agradecemos, Senhor. Obrigado. Amém, Senhor. Manifeste a graça do fruto que prove a sua conversão, desejando a paz para quem está do seu lado. Saudai-vos.